Olá, meus queridos amados irmãos do Facebook e também do YouTube, porque nós estamos juntos e misturados. Então sejam bem-vindos a esta sala espiritual que é a Igreja de Deus, a Igreja de Cristo, né? A Igreja de Cristo não é paredes com teto em cima, a Igreja de Cristo é onde tiver duas ou mais pessoas reunidas, ali está a Igreja de Cristo. Né? Porque a Igreja de Cristo ela é espiritual. Então, meus amados, você está convidado para aí no seu sofá, talvez ainda na sua cama, né? Talvez você tomando o seu café. Você assistir esse vídeo do começo ao fim, esta pregação, essa alimentação que nós vamos se alimentar neste momento. Uma alimentação saudável, uma alimentação nutritiva, né? Com muita nutrição, que vai nos deixar forte e corajoso. Amém? Vou pedir para você compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais, dar um like nesse vídeo, para que outras pessoas também venham alcançar esta palavra fiel e verdadeira. Vou pedir para você se inscrever no meu canal, lá no YouTube, Ed em Nova Aliança. Se inscreva nesse canal, dê um like nesse canal, para quando eu postar novos vídeos lá, você seja notificado. E agradeço também a todos aqueles que têm se inscrevido lá e têm participado junto comigo dessa palavra maravilhosa. Meus amados, eu peço que vocês tenham um pouquinho de paciência, que hoje eu vou fazer uma pequena apresentação da minha vida. Assim, né? E esta palavra, a Bíblia diz que esta palavra é uma espada, como uma espada de dois gumes. Esta palavra, ela não é uma espada de dois gumes, ela é como uma espada de dois gumes, que corta, que penetra nas juntas, no coração, né? Então eu tenho usado esta espada para que essa espada penetre no entendimento, na mente das pessoas, para que ela venha entender esta palavra. Mas hoje eu arrumei mais um adjetivo, né? Se não for por amor, porque essa palavra ela penetra na mente, na junta, nas medulas, né? Pelo amor. Se não for pelo amor, vai ser por essa. Aqui, ó. A espada que vai abrir a mente desses incrédulos, para mim fazer uma operação na mente deles e colocar a palavra de Deus, o Evangelho de Cristo na mente deles. Então, meus amados, fique esperto aqui, que agora se não for pelo amor, vai pela dor. Eu vou falar um pouco mais sobre essa espada. Meus amados, todo espadachim, toda pessoa que luta, ela precisa usar a mente. Mesmo que você use uma espada, ou mesmo o lutador que não usa a arma como de um que eu vou falar aqui, né? Então, todos usam a mente. A mente, ela tem que você tem que mentalizar onde você vai dar o golpe, né? Seja com a arma, uma espada, um bom espadachim, ele também usa a mente. E muito mais aqueles que não usam uma arma como esta, né? Também ele usa a mente, muito mais ele precisa usar a mente. E eu vou falar desse cara que era um grande lutador, ele não usava espada. Eu não achei nenhum vídeo dele ele usando espada, mas faz parte do lutador, uma espada ou aquele luta sem espada. Bem, é o que eu quero me incluir nessa história. Eu vim no Nordeste há 45 anos, trabalhar aqui em São Paulo, né? E nessa minha vida, nessa estrada da vida, eu acho que eu trabalhei aí lá pelo mais de 10 empresas, eu já trabalhei. Hoje eu sou aposentado, mas trabalho ainda, né? Perdão que ainda tenho que usar a água um pouco. Mas ainda trabalho. Mas o que eu quero chegar com isso, que por toda empresa que eu passei, por todo lugar que eu trabalhei,
eu tinha um apelido. E hoje, onde eu trabalho hoje, eu sou motoboy, né? Eu não tenho vergonha disso. Ganhei a minha vida em cima de uma moto, construí essa humilde casa em cima de uma moto, então eu não tenho como me envergonhar disso. Então, meus amados, e por todo lugar que eu trabalho eu tenho um apelido. Se você chegar, todo dia eu saio daqui da minha casa e faço uma parada numa certa lanchonete lá em São Paulo. E essa é a minha primeira parada, lá é lugar certo, né? Então todos os meus amigos, meus companheiros que trabalham junto na estrada, junto comigo, fazem parte do mesmo aplicativo, eles me conhecem. Mas se perguntar, chegar na lanchonete, meu nome é Edival, né? Se perguntar, o Edival já esteve aqui hoje? Ninguém sabe quem é Edival. Ah, você viu o Edival? Ninguém sabe quem é o Edival. Mas se perguntar, seu Miyagi passou por aqui? Todo mundo me conhece como seu Miyagi, lá onde eu trabalho. Então eu sou o seu Miyagi motoboy. Tem o lutador que usa o karatê, que era o caso do seu Miyagi, né? O seu Miyagi era um grande lutador. Então o seu Miyagi, ele nunca perdeu uma luta. O seu Miyagi, ele enfrentava várias pessoas e ele vencia. O seu Miyagi, ele não gostava de ver pessoas inocentes, o povo se aproveitando de pessoas inocentes, né? Ele gostava de fazer justiça. Só que ele fazia, eu procurei vários vídeos dele, não achei nenhum. Eu confesso que eu não achei nenhum ele usando espada, mas ele era um lutador, era um grande lutador, né? Ele morreu, se não me falha a memória, morreu em 2005, o seu Miyagi. Então me puseram esse apelido carinhoso lá onde eu trabalho, seu Miyagi. Por onde você passar pro motoboy e perguntar quem é o seu Miyagi, todos me conhecem como seu Miyagi. Então, como eu não sei lutar karatê, eu comprei a espada. Dessa espada aqui que eu vou usar. Quando a pessoa não abrir a mente pelo amor, vai abrir a mente pela dor. Essa espada vai fazer a operação na mente das pessoas, para entender o Evangelho de Cristo, porque só assim. Então, meus amados, era isso que eu vim compartilhar com você. Em todo lugar eu tinha um apelido durante essa jornada do meu trabalho. E o último agora que eu estou agora é esse que tem esse apelido, sou conhecido lá como seu Miyagi. E eu também aqui onde eu moro, agora não, porque as pessoas tinham a pessoa que mais me conhecia como delegado. Se chegar aqui onde eu moro e perguntar também quem é o delegado, talvez você vai encontrar alguém que saiba quem é o delegado de Francisco Morato. Inclusive eu tenho aqui também uma coisa que representa o meu apelido como delegado. Você já sabe qual é, não preciso mostrar, né? Então tá bom, meus amados. Então é por isso que eu estou apresentando essa espada hoje. Vai trabalhar junto comigo também nessa jornada. O seu Miyagi lutava sem espada, eu vou lutar como espadachim. Eu vou ser o espadachim dessa história. Amém? Então era isso que eu queria compartilhar com você. Mas o que eu quero dizer também para as pessoas: não deixe ninguém penetrar na sua mente. A sua mente, meus amados, é o estrado, a sua mente, ele é o trono de Deus, onde Deus ministra, onde Cristo ministra este Evangelho na nossa mente. Se você, eu já falei uma vez e volto a repetir, se você não tiver um Evangelho desse, um Evangelho de Cristo na sua mente, você não é um filho ainda. Mas se por acaso você é um filho, mas ainda está um filho ou uma filha, né? Mas ainda está em certos caminhos errante, frequentando algum lugar chamado igreja,
que inclusive caiu agora fresquinho. Eu quero deixar aqui registrado uma dica para você ver, uma dica para essas pessoas que frequentam igreja, seja ela qual for, mas principalmente essas neopentecostal, principalmente elas, né? Todas acontecem, mas isso que eu vou te falar acontece mais nas igrejas neopentecostal, é que acontece mais. Então, meus amados, se você é um frequentador, um membro, um freguês de pastor, né? Eu chamo freguês porque não tem outra palavra para que caiba nisso. Você é um freguês de um pastor, de um bispo, de uma dessas pessoas, de uma desses enganadores. Então, se você é um freguês desse local, aonde se manifesta, eles dizem que o demônio se manifesta, e você, até hoje, você está lá, preste atenção na minha dica. Você frequenta um local desse, lá eles fazem exorcismo, como eu já conheci, fiquei 31 anos num lugar desse. O que eles fazem lá é exorcismo, não tem outra classificação, é exorcismo. Eles exorcitam a carne, e a carne, uma vez exorcitada, ela se acha mesmo aquilo que o pastor está ali fazendo ela se exorcitar. Então, o que eu quero dizer, se você é uma pessoa que frequenta um local desse, né, principalmente as neopentecostal, aonde faz exorcismo na cara larga, e você nunca, preste atenção a essa dica, você já viu muita gente se manifestada lá, na hora dessa, diz que é oração, mas é exorcismo, né? Você já viu muita gente manifestada e manifestou na hora da oração, mas você nunca se manifestou, nunca. Tantos anos você frequenta esse local e você nunca se manifestou. Sabe por quê? Porque você é um filho, uma filha de Deus. Vai chegar o dia que Deus, Cristo, vai tirar você de lá. Não chegou o teu dia, mas você é um filho de Deus. Você só está em caminhos errados. Agora, essas pessoas que se manifestam, aí eu já não posso dizer o mesmo. Tá bom? Aí fica a dica. Então vamos agora para o nosso estudo. Abra a sua Bíblia. Eu não falei ainda o título, né, do nosso estudo. Que esse estudo, se não for pela palavra, pela espada de dois gumes, vai ser por essa. Perdão, é que eu continuo gripado ainda. Bem, o título do nosso estudo o tema é As Chamadas Igrejas e Suas Doutrinas Defeituosas. Eu vou repetir só mais uma vez. As chamadas igrejas e suas doutrinas defeituosas. Vamos partir para a nossa homilia? Abra sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 8. Eu gosto que você abra sua Bíblia, porque você vai ler junto comigo. Assim, não vão poder jogar pedras em mim, né? Por isso que não aparece um teólogo aí que joga pedra em mim. Porque ele reconhece o erro dele. Então, ele fica caladinho. Porque se eles vier falar besteira aqui, aí aqui eu vou falar mais aberto do que ele é, e a igreja que ele administra vai ouvir. Vai ver, né? Então, Hebreus 8, capítulo 8, versículo 1, diz: Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote. Preste atenção, isso aqui eu vou relembrar mais uma vez.
Isso aqui não foi escrito nesta madrugada. Isso foi escrito lá por volta do ano 67, 68. Então, isso é uma história. Ora, o essencial das coisas que temos dito, é que possuímos tal sumo sacerdote. Isso aqui é Paulo pregando aos hebreus. Então tem endereço, ele está falando com um tipo de pessoas. O que Paulo falava aos hebreus, ele não falava aos gálatas. Porque cada nação, cada pessoa, cada comunidade tem os seus problemas a ser resolvido. Então Paulo, quando ia para uma comunidade, ele conhecendo os problemas daquela comunidade, então ele falava para aquela comunidade. E aqui Paulo está falando aos gálatas. Você presta atenção, se você lê prestando atenção, você vê que a mesma coisa que Paulo pregava aos gálatas, ele não pregava aos romanos, não pregava os gálatas, não, os hebreus, né? O que Paulo pregava aos hebreus, é o que nós vamos iniciar aqui, ele não pregava aos gálatas, eles não pregavam para os romanos, não pregava para os efésios. Então, ele sabia dividir as coisas, porque cada comunidade tem os seus problemas, tem as suas doutrinas, né? Seus costumes, no caso, tem os seus costumes, tem a sua linguagem, porque naquele tempo havia muitas línguas diferentes. E é o que ele está querendo relatar aqui, né? Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono. Você começa a entender quem é o teu sacerdote. Não é homem. O teu sacerdote é Cristo. Então, a igreja de Cristo, ela não tem como homem um sacerdote, um padre, um pastor, que sacerdote e pastor dá no mesmo. Um pastor, um bispo, um apóstolo, não tem. A igreja, o sacerdote, o pastor, o apóstolo, da igreja de Cristo é Cristo. E é o que Paulo está relatando, fazendo os hebreus entender aqui, né? Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus. 2, nós só ia ler o 1, não falei que você ia ler o 1, né? Tá bom, não vou incompridar não. Deixa eu ver se dá ler os 2. Vou ler o 2. Versículo 2. Como ministro, ele se assentou, presta atenção, meus amados. Cristo se assentou à destra. A palavra destra do grego quer dizer trono. No meio do sistema evangélico, quer dizer a direita. Eles dizem a direita de Deus. Não foi a direita de Deus. Foi que Deus, a verdade é que Deus deixou o trono, se revestiu em carne aqui na terra, e depois que ele fez o que tinha que fazer, ele subiu aos céus em espírito novamente e se assentou no seu trono de direito, seu trono de poder. Aqui não quer dizer esquerda, não quer dizer direita, não quer dizer esquerda, quer dizer trono de poder. Aí o povo torce a palavra e diz que a direita é de Deus Pai. É o trono de Deus. A majestade nos céus. Como ministro, né? Ele se assentou lá, ele resolveu que tinha feito aqui na terra. Havia sacerdotes, sumo sacerdote e outros mais, né? Então, quando ele veio aqui na terra que resolveu tudo,
ele voltou e se assentou no seu trono como sacerdote da igreja dele. Como ministro do santuário. Presta atenção, meus amados, que santuário não é o templo lá no Brás, não é a catedral lá em Roma. Santuário sou eu, é você. Nós somos o santuário de Deus hoje. Então não existe santuário. Ontem, essa noite mesmo, eu estava vendo uns vídeos das 15 igrejas, os 15 catedrais, o templo, não sei como queira chamar, né? Igreja, catedral, para mim dá no mesmo, né? Mais bonita do mundo. Então eram os templos, eram as catedrais lindíssimas. A sua obra, se eu falar que é feia, eu estou mentindo, porque a obra é lindíssima. Aquelas catedrais, muito linda a obra, o trabalho, né? Catedrais, o trabalho tão bonito que você não sabe como um homem consegue fazer aquilo lá. Mas para quê? Deus está lá? Deus não está lá. Deus não está nesse local. Ela pode ser bonita como for. Deus não está nesse local. Onde Deus está? Em mim, em você, em todos nós que reconhecemos, somos filhos e reconhecemos essa obra que Ele fez na cruz. Os crentes não conseguem ver essa obra na cruz. Como ministro do santuário e do verdadeiro. Aí você vê, dá para você enxergar qual é o falso, né? O falso. Do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erguiu. Quem erguiu o tabernáculo lá no Brás? Foi Deus? Não, foi o homem. Esse aqui é o tabernáculo que Deus erguiu para que ele pudesse morar nele. Que Deus erguiu, não o homem. Então, se nós somos o tabernáculo que Deus erguiu, não foi homem, então o que nós vemos por aí, por mais santuoso que seja, que apareça, é falso. É igual que eu acabei de falar, é igual as catedrais que eu vi nos vídeos essa noite, né? Em 4D, então especialmente na minha televisão que pega 4K, aliás, né? 4K, então se torna uma imagem lindíssima. Então, meus amados, aí em Hebreus mesmo, no capítulo, nós lemos até o capítulo 2, nós só vamos tentar resumir o nosso vídeo, mas é no mesmo capítulo, versículo 7, no versículo 7, só vamos tentar encurtar os vídeos, que se você não entender, não adianta ler a Bíblia toda para você. Porque se aquela primeira aliança, então existiu mais de uma, né? Fora essa existiu outra. Existiu qual? A de Moisés. Porque aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, olha aí, as chamadas igrejas e suas doutrinas defeituosas, porque as chamadas igrejas, todas elas estão nas doutrinas de Moisés, na antiga aliança defeituosa. Então, se eu estou praticando as doutrinas, costumes, oblações, mandamento da antiga aliança que era defeituosa, tem como uma igreja dessa ser perfeita? Não tem. Não é por isso que eles ficam entra ano e sai ano fazendo campanha de libertação, fazendo campanha de Espírito Santo para receber Espírito Santo, fazendo tudo quanto é tipo de campanha. Porque não tem como uma igreja dessa se aperfeiçoar. Não tem como.
tivesse sido sem defeito, né? Se a primeira aliança que foi feita com Moisés tivesse sido sem defeito, de maneira alguma, estaria sendo buscado lugar para uma segunda aliança. Então, lá em 67, 68, eles ainda estavam buscando uma segunda aliança, que tinha se dado início na cruz, mas não tinha terminado ainda. Esse trabalho ainda estava em obra, né? Ainda estava em obra, digamos assim. Porque essa obra, ela só terminou no ano 70, com a volta de Jesus. Essa era as profecias que dizia a antiga aliança, né? Então só terminou no ano 70. Então eles ainda buscavam lugar para uma segunda aliança. Nós estávamos no versículo 7, né? Talvez nós lemos o versículo 8. Vou ler o versículo 8 para refrescar mais a nossa memória. No versículo 8, aí no versículo 8, Paulo se referiu, né? Depois que Paulo explicou para os hebreus que se a aliança de Moisés tivesse sido uma aliança sem defeito, eles não estariam buscando uma outra, né? Outra aliança, eles não estariam correndo para uma outra aliança, porque ela tinha sido boa, uma aliança sem defeito, mas tinha defeito, então havia necessidade de trocar, né? E no versículo 8, logo em seguida, Paulo se referiu a uma profecia, se não me engano, de Isaías, que diz: de fato, repreendendo-os, diz, eis aí vem dias, né? Como aliança, como aqui no versículo 7, que ele ainda estava buscando uma nova aliança, não tinha acontecido ainda, né, totalmente. Ele se referiu à profecia de Isaías. Olha, isso que vem dias aí, né? De fato, repreendendo-os, diz, eis aí vem dias, que o Senhor, diz o Senhor, né? Aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei uma nova aliança, para substituir a velha. Uma aliança velha, defeituosa, da qual as igrejas estão firmadas aí, ó. As chamadas igrejas e as suas doutrinas defeituosas. Jejum é defeito, porque é da antiga aliança, uma aliança fraca, uma aliança que não prestava, uma aliança de morte, uma aliança de escuridão, uma aliança de julgamento. Então, havia necessidade para uma nova aliança. Firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Com a casa de Judá. Não segundo, versículo 9, não segundo a aliança que fiz com seus pais, com Moisés, né? Com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Então, mesmo que eles não continuaram na aliança que fizeram, Deus ainda não atentou para eles. Aí em Hebreus mesmo, no versículo do capítulo 8, não sei se não era, versículo 3, pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer tanto dons como sacrifício. Por isso, era necessário que também
esse agora no singular, esse só. E como nós temos de sacerdote por aí, meus amados, assim, de sacerdote. Mas aqui a palavra está apontando um só, um sacerdote só. Pelo menos a igreja de Cristo só tem um sacerdote. E quem é a igreja e quem é o sacerdote da igreja de Cristo? Cristo. Ele mesmo é o sacerdote. Isso para necessário que também esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer. Então, Cristo nos ofereceu liberdade, livramento desta aliança defeituosa que os crentes acompanham, que os crentes obedecem, que os crentes praticam. Então, Cristo, como sumo sacerdote, ofereceu o sacrifício na cruz, né? Um único sacrifício que ele ofereceu na cruz, que a antiga, como defeituosa, tinha que se fazer todos os meses, todos os anos. Então Cristo veio com o único sacrifício que Deus aceitou, foi o sacrifício de Cristo, né? Para sempre, e o sacrifício foi para sempre. Então não tem como mais eu fazer sacrifício, por exemplo, fogueira tonta. Você tem que participar da fogueira tonta, você tem que sacrificar a sua casa, tem que sacrificar o seu carro para que Deus te dê uma Ferrari, para que Deus te dê um prédio novo. Não, isso aí é engano. Isso é conversa de lobo. É lobo. E você tem que se salvar desses lobos. Que estamos assim de lobos aí. No capítulo 8, no versículo 7 ainda, né? Você vê que nós temos 4 passagens aqui. Nós estamos pulando de versículo para ver se nós encurta o nosso vídeo. Porque cada versículo nós temos que comentar. No capítulo 8 ainda, no versículo 7, nós já leu, né? Porque aquela primeira aliança tivesse sido, só para relembrar nossa memória, porque aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira nenhuma estaria sendo buscado lugar para a segunda. E agora nós vamos pular do capítulo. Volta no capítulo 7, Hebreus capítulo 7. Hoje nós vamos andar bem mais rápido que nos outros dias. Eu estou procurando fazer umas apresentações mais rápidas, até porque ajudar um pouco a minha garganta. Hebreus capítulo 7, versículo 18 e 19. Versículo 18. Portanto, pelo lado, se revoga a anterior aliança. Se eu interpretar, porque o povo parece não sei onde é que anda a mente do povo, né? Portanto, pelo lado, que lado? Do lado de cada cruz. A aliança, a velha aliança, ela não foi revogada antes da cruz. Então, como Jesus de Nazaré mesmo dizia nas suas pregações nos desertos, que ele não veio para revogar, então ele está certo. Jesus de Nazaré, ele não veio para revogar. Jesus de Nazaré era um judeu. Jesus de Nazaré era homem como eu, como você. Ele tinha seus sentimentos, comia, bebia, chorava. Então Jesus de Nazaré era homem como nós. Ele tinha seus sentimentos. E ele não veio para revogar, fazer nenhuma revogação. O trabalho, o objetivo, a missão de Jesus de Nazaré era cumprir a lei de Moisés. Então Jesus de Nazaré, vamos acabar de entender. Jesus de Nazaré, ele não veio revogar nada. Jesus de Nazaré,
não veio incluir nada, porque diz que a Santa Ceia foi Jesus de Nazaré que instituiu. Então, é preciso que nós entendamos como o Evangelho explica. Jesus de Nazaré, ele não veio excluir nada, revogar nada, nem veio adicionar mais nada, né? Porque diz que foi a Santa Ceia foi Jesus de Nazaré que instituiu. Jesus de Nazaré não veio com esse poder de instituir nada. Ele veio cumprir. Porque a ceia, a Santa Ceia que eles falam, é a Páscoa. Porque Jesus nunca... Pode aparecer um teólogo aí e me mostrar aqui, ó, de Gênesis a Apocalipse, aonde que Jesus de Nazaré instituiu ceia. Não, ele celebrou a Páscoa. A última Páscoa ele celebrou. Foi ele que celebrou. Então, o que faz dentro dessas igrejas aí é um grande engano. É mais uma doutrina defeituosa. E olha que essa doutrina de Santa Ceia é defeituosa com muito defeito. Por quê? A Santa Ceia deles é a Páscoa, não tem como negar. Não tem. Porque eles fazem isso como instituição de Jesus. Jesus celebrou a ceia, Jesus celebrou a Páscoa. Aí vem os defeitos. Páscoa que Jesus celebrou era celebrada de ano em ano, na casa de uma pessoa, de casa em casa, nas casas de suas famílias, suas correspondentes famílias. Por exemplo, o cabeça daquela família, ali ele se reunia e celebrava a Páscoa, né? Então, meus amados, esse é um dos defeitos. E os defeitos que ele faz na igreja, né? Jesus, na época, a Páscoa era feita na casa de família, do cabeça da família, uma vez por ano. E qual é os defeitos da igreja? Faz a Páscoa dentro de uma chamada igreja, para tudo, e leva para o hospital. E a Páscoa diz que não era para sair de dentro da casa. Não era para sair nada dentro da casa, era para ser consumida ali dentro, de porta fechada. Aí ele leva para o hospital, leva para presídio, leva para todo lugar. Esses são os defeitos. Quando a gente fala, pensa, aí não, vocês estão denegrindo a nossa fé. Que fé? Eu não estou, aqui não tem ninguém denegrindo fé de ninguém. Aqui nós estamos contando a real, o que é verdadeiro. Tem ninguém denegrindo. Aí eles fazem todo mês, leva para o hospital, leva para presídio, leva para as casas onde tem alguém, cliente daquela igreja, que está doente dentro de casa, leva lá também. Então, você vê, é muito defeito. E um deles, o pior de todos, meus amados, esse é o pior de todos os defeitos. É que eles fazem isso aí em memória, né? Em memória de Jesus. Só se faz memória de uma pessoa quando a pessoa está morta. Então, o que é que eles estão fazendo? É por isso que a igreja deles não tem Deus. Porque o Deus deles estão mortos, porque faz memória. Se faz memória que a pessoa está morta. Não se faz memória de pessoas que estão vivas. Faz memória de pessoas que estão mortas. Então isso aí é a pior falha, a pior defeito, porque nesse caso eles estão pisoteando o sangue da aliança. Mas não consegue ver. Aí você explica aqui, usa essa espada de 2 gumes, usa agora essa só com um gume só, mas não tem jeito. A mente deles está totalmente empredada, fechada. Vamos continuar, nós paramos no capítulo 7, versículo 18, né? Estava olhando 18. Pelo lado de cada cruz, se revoga
a anterior aliança. Então, do lado de cada cruz não é mais Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré ficou na cruz. Porque ele mesmo dizia, por isso que a turma chamava o povo do caminho, né? Porque ele dizia, eu sou o caminho. Por esse caminho que eu vou, está escrito, ninguém pode ir. Só eu posso ir nesse caminho. Porque ele era o caminho, ele era o cordeiro que ia ser oferecido. Então não tinha outro cordeiro. Por isso que ele dizia, né? Esse é o meu caminho, esse só eu posso ir. Ninguém pode me acompanhar nesse caminho, porque só o caminho era dele. Era ele que ia ser oferecido. Portanto, pelo lado, se revoga a anterior aliança, por causa de sua fraqueza e inutilidade. Então tá aí, ó, assim da igreja, com suas doutrinas defeituosas e fraca. 19. Pois a lei, você viu que a anterior de quem é a anterior aliança? Que está se falando de quem? Da aliança de Moisés. Pois a lei nunca aperfeiçoa. Então estão todos defeituosos aqui. Estão todos defeituosos as chamadas igrejas. Porque estão na aliança de Moisés, praticando dízimo, praticando Páscoa, praticando batismo, praticando jejum, praticando Deus no monte. Então, eles estão defeituosos ou estão sabios, estão perfeitos? Estão defeituosos. Nunca aperfeiçoou coisa alguma. Nada foi aperfeiçoado na aliança de Moisés, na antiga aliança. E por outro lado, se introduz esperança superior, pela qual nos chegamos a Deus. Meus amados, é por isso que eu falo que você precisa raciocinar. A igreja de Cristo, essa noite, de ontem para cá, eu estava no meu raciocínio trabalhando, né? E me dizendo assim no meu raciocínio, o que esse povo sai das suas casas para ir em certos lugares chamado igreja, que eles vão lá para, diz eles que é culto. Não é culto que eles vão fazer. Quando você sai da sua casa para um local desse, você não está indo para um culto. Você está indo para uma reunião de igreja. Lá. Culto é isso aqui, ó. Isso é culto. Porque o culto hoje, nessa nova aliança, é no raciocínio. Então, se você lê a palavra e não tem a mínima capacidade de raciocinar, você está fora da igreja de Cristo. Porque a igreja de Cristo é raciocínio. O culto hoje é raciocínio. Você não está participando de um culto. Assim, quando eu ia falando, na minha mente, culto é o que eu estou fazendo na sexta-feira. Né? Fazendo o seu raciocínio funcionar. Isso é culto. Isso é um culto a Deus. Quando você põe o seu raciocínio para funcionar. E é o que está acontecendo aqui no versículo 19. Pois a lei nunca aperfeiçoou. Então, se o evangelho do Cristo, o dono da igreja, está dizendo que nós nunca fomos aperfeiçoados na igreja, então já era para mim ficar de orelha em pé. Começar a observar o que se fala para mim. Né? Nunca aperfeiçoou coisa alguma. E por outro lado, se introduz esperança superior pela qual nós chegamos a Deus. Então, meus amados, é só
Me ajuda aí, pelo amor de Deus. O que é que teu raciocínio está raciocinando? Porque o meu raciocínio está me dizendo isso. Ó. Se eu não estou na nova aliança, eu não cheguei a Deus. Eu não consigo chegar a Deus se eu não estiver na nova aliança. Meus amados, me ajudem. Isso sim é culto. Que o culto hoje, nessa nova aliança, é raciocínio. Então, nesse versículo 19, está me fazendo, está me obrigando eu raciocinar que se eu não estiver nessa nova aliança, eu não tenho como chegar a Deus. É isso. Isso não é palavra minha, é o que está escrito aqui. É o que está escrito. Né? Vou ler de novo. E por outro lado, se introduz esperança superior, pela qual na nova aliança, Evangelho de Cristo, pela qual nós chegamos a Deus. Você começa a entender a gravidade do que acontece nesse local chamado igreja, que eles lêem a Bíblia sem nenhum raciocínio, sem raciocínio zero. E no capítulo 8 ainda, nós não leu, nós pulamos isso aqui, perdão. Pulamos isso aqui, mas em Hebreus ainda no capítulo 8, volta lá no 8, eu pulei um versículo aqui. No capítulo 8, versículo 13. Quando ele diz nova, né? Quando ele diz nova, torna-se antiquada, ou seja, não presta mais. Não presta. A velha não presta. Não serve mais. Não serve. Não tem, por exemplo, antigamente não existia isso, né? Mas hoje, dos anos para cá, já está acontecendo. Então, antigamente você tirava o RG, né? Valia, só tirava a RG, só tira uma vez mesmo, né? Isso é vero. RG só se tira RG uma vez. As outras vezes é renovação. Então, antigamente você tirava o RG e valia para sempre. Hoje não. Hoje você tem que renová-lo. Cada 10 anos você tem que renovar seu RG. Então, se seu RG tem mais de 10 anos que foi imprimido, ele está vencido. Se você for num local desses do governo, aqui que necessita do RG, eles vão dizer, teu RG não está servindo mais. Seu RG está vencido, você precisa tirar outro. Eles falam tirar, mas não é tirar, você precisa renovar. RG, carta de motorista, só tira uma vez. As outras vezes é renovação. Então, meus amados, é como está escrito aqui. A antiga aliança, ela venceu. Ela não serve mais. Quando ele diz nova, torna-se antiquada. A primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido, está prestes a desaparecer. Não tinha desaparecido. Paulo pregando aos Hebreus, lá pelo ano 67, 68, né, que esse livro não tem data de escrita exata, mas nós cremos que foi lá pelo ano 67, fim de 67 para 68, porque foi a última carta de Paulo. E Paulo morreu, mataram ele em 68. Aqui no versículo 3 ainda, né? Envelhecido, está prestes a aparecer. Então Paulo está dizendo, essa velha aliança, essa lei de Moisés aí, ela foi inutilizada. Ela foi cancelada.
Ela foi cancelada, ela não presta mais. E ela está prestes a desaparecer. Aí veio o ano 70, chegou o ano 70, Jesus voltou e acabou de dar sua assinatura final. Joga fora. Não presta mesmo. Não tem como. Agora é a nova. E as igrejas aqui, ó, tá na velha aliança. Como com a igreja dessa, na velha aliança, praticando coisas da velha aliança, vai chegar a Deus? Como, meus amados? Não existe outro caminho para se chegar a Deus se não for o Evangelho de Cristo. Se você estiver no antigo, praticando obra, mesmo que você passe por aqui também, mas ele anula, anula outro. Você vê que está bem claro. Ou você fica no errado, que não presta mais, mesmo assim, você fica lá, ou você fica no novo. Mas nos dois não pode trilhar. Um anula o outro. E agora em Gálatas, abra sua Bíblia em Gálatas. Gálatas. Eu estou abrindo Romano aqui, não se viu isso. A verdade é que nós abrimos sim, nós lemos um versículo aqui. Romanos, abra sua Bíblia em Romanos. Romanos 8, versículo 3. Romanos 8, versículo 3. Diz, ó, porquanto o que for impossível à lei, então a lei tinha uma impossibilidade. Qual era a impossibilidade da antiga aliança? De aperfeiçoar o povo. Então na antiga aliança não tinha como aperfeiçoar o povo, aperfeiçoar a carne, no caso que era a carne. Não tinha. E também hoje, para a carne não tinha. Não é que nós estamos perfeitos na carne, não. Nós estamos perfeitos no espírito, a carne está morta. A carne está morta. Não vem com essa perigo. É isso que eles buscam na antiga aliança, aperfeiçoamento da carne. A carne já está morta, ela não tem não houve aperfeiçoamento para a carne, ela está morta, né? Então não tinha como aperfeiçoar a carne, porque ela foi feita para isso. Então não tem como aperfeiçoar, porque Deus fez e matou a carne. Hoje nós somos ser espiritual. Então Deus não olha para... Quando Deus olha para a terra, Ele não vê carne, Ele vê espírito. Porquanto o que for impossível à lei, no que estava enferma, a lei estava enferma. Você lembra, meus amados, quando Jesus falou que na cruz foi levada as nossas enfermidades? Acho que foi sexta-feira mesmo, acho que eu comentei sobre isso no vídeo. Não era enfermidade da carne, porque se fosse assim, essa carne não morria. Se ela nunca ia se adoecer, como a carne ia adoecer se ela nunca vai ter doença, enfermidade? Então você está falando do espírito. Na lei, olha que era a enfermidade, a lei. Então por isso que está escrito que Ele levou na cruz as nossas enfermidades, né? Que no caso era a enfermidade dos judeus. Paulo, quando fala a nossa, porque eles são judeus. No que estava enferma? Pela a carne. Então não tinha como a carne ser perfeita, se aperfeiçoar. Porque para a carne se aperfeiçoar, ela precisaria cumprir 613 mandamentos. Então, se ela cumprisse isso, está aperfeiçoada. Jesus não precisava ter vindo. O Messias não precisava ter vindo. Ou seja, Deus não precisava ter ser reencarnado, né, para cumprir a lei. Mas como não teve quem cumprisse a lei, então Deus veio a essa terra, se encarnou e cumpriu a lei.
Por isso que ele teve o poder de inutilizar. Porque estava escrito estava escrito na antiga aliança que não passaria um tio da lei que não fosse cumprido. Então ninguém pôde cumprir. Então quem veio cumprir? Ele mesmo. Deus mesmo. Desceu do céu, se revestiu em carne e cumpriu a lei. Então se a lei foi cumprida, agora ela pode ser inutilizada. Isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne. Em semelhança de carne. Pecaminosa, no tocante ao pecado. E com efeito, condenou Deus na carne. Com efeito, condenou Deus na carne o pecado. Então, ele trouxe o pecado para ele, que era a transgressão da lei, levou na cruz. A carne foi morta e Deus ressuscitou e subiu ao céu, sentou no seu trono direito. Amém, meus amados? Você pode dar uma glória a Deus, se você entendeu. Agora sim, voltando, temos 3 passagens, hoje vai ser rápido, apesar de já estar dando 1 hora. Agora sim, em Gálatas, capítulo 3, versículo do 1 ao 3. Paulo pregou o evangelho. Os Gálatas, eles não conheceram nenhuma outra religião antes da cruz, né? E a primeira pregação que os Gálatas ouviram foi o evangelho já. O evangelho de Cristo pregado por Paulo. E Paulo pregou o evangelho aos Gálatas, mas Paulo viajava muito, né? E quando Paulo voltava, alguém tinha ido lá na comunidade dos Gálatas e tinha pregado para eles o velha aliança, ainda o Velho Testamento, a velha aliança de Moisés. E eles estavam novamente praticando obras da lei, já, porque alguém foi lá. Isso alguém tem nome, né? Pedro, Tiago e João. E ele dizendo aqui, e Paulo dizendo a eles: ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros antes da cruz, né? Antes, cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado. Deixa eu explicar um pouquinho para você aqui. O que Paulo estava reprimindo os Gálatas com as práticas da lei que alguém foi lá ensinar para eles, enquanto ele estava fora. Os Gálatas insensatos, quem foi que mostrou para vocês um Cristo pregado na cruz? Eu fiz isso para vocês? Eu mostrei, porque nas igrejas por aí se prega quem? Um homem na cruz, sangrento, né? Até hoje eles dizem: Cristo, Jesus, derrama teu sangue sobre mim. Passa teu sangue na minha cabeça. Derrama teu sangue sobre mim. Como se ele estivesse sangrando lá ainda. E Paulo, e alguém foi lá nos Gálatas pregar isso. Um homem sangrando lá na cruz, né? E quando Paulo voltou, ele estava nessa ideia, nessa mentalidade, né? E Paulo está reprimindo ele. Eu mostrei, quem vocês receberam a instrução minha. Eu que ensinei para vocês o evangelho para vocês. Eu preguei o evangelho para vocês. E saí. Agora eu chego aqui e de novo vocês estão com a imagem de um homem morto numa cruz. Não foi eu que mostrei isso para vocês. Eu não falei para vocês mentalizar suas mentes no homem morto na cruz. Eu falei para vocês mentalizar sua mente no que foi conquistado com aquilo lá. Salvação, purificação, santificação, aperfeiçoação. Foi isso que foi
foi conquistado essa era a obra que foi conquistada lá. Mas os crentes não veem isso. Como os Gálatas não estavam entendendo isso, os crentes hoje também não veem isso. Os crentes só vê o quê? Um homem sangrando lá na cruz. Mas não é isso que os crentes enxergaram. Os crentes têm que enxergar o que foi conquistado lá: santificação, purificação, salvação, tudo isso. Os crentes não enxergam. Versículo 2, vamos ler até o 3. Versículo 2: quero apenas saber isto de vós: recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação do Evangelho? Lógico, pregação do Evangelho. Na obra que os crentes fazem, não pode receber o Espírito Santo. Falar é fácil. Falar, até papagaio fala. Eu costumo dizer, é melhor falar besteira do que ser mudo. Porque é ruim ser mudo, cara. É ruim ser mudo. Por isso que os crentes abrem a boca e falam besteira. Diz que tem Espírito Santo, buscar o Espírito Santo, entregar, devolver o Espírito Santo, procurar o Espírito Santo. Então, falar besteira eles falam. Mas o Evangelho mostra outra coisa. Não é isso que o Evangelho mostra. Que se não for pela pregação do Evangelho, não tem Espírito Santo. Toma a lei, praticando obras da lei. Pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Pela pregação da fé, Paulo. Versículo 3: pois assim insensatos, sois assim insensato que, tendo começado no Espírito, Paulo pregando Cristo ressuscitado, no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne, na lei. Quando Paulo fala carne, ele está falando da lei. Porque para cumprir a lei, tinha que usar a carne. Não tinha outros meios para agradar a lei se não fosse pela carne. Na carne, terá sido em vão, versículo 4, terá sido em vão que tantas coisas sofreste, se na verdade foram em vão. Hebreus ainda, volta lá para nós relembrar lá, Hebreus ainda no capítulo 8, versículo 6, para nós relembrar. Agora, com efeito, obteve Jesus, ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador. Vê quem é o nosso mediador. Não é homem, meus amados. Não existe bispo, não existe pastor, sacerdote, apóstolo, como intermediário de Deus. Em todo vídeo eu tenho que falar isso. Por quê? Porque o povo continua cego, sem entendimento. É preciso usar a minha espada aqui para abrir a cabeça dos crentes e pôr esse evangelho na cabeça deles, já que eles não têm. Então, como eles não têm o evangelho de Cristo imprimido na mente, eu vou ter que abrir com a minha espada e colocar o evangelho lá dentro e costurar de novo. Porque se a... Versículo 6. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério. Então, o ministério, tanto mais excelente, quanto é ele também, mediador de superior aliança. Então, Jesus, a função de Jesus foi fazer essa paz. Jesus fez a paz entre os judeus
e os gentios. Então, foi ele que fez, já foi feita. Mas os pastores tentam fazer isso ainda hoje. Mas já foi feita essa intermediação. Superior aliança instituída com base em superiores promessas. Então, essa é a aliança. O nosso intermediário o nosso intermediário não é homem, não é sacerdote, homem, apóstolo, é Cristo. É Cristo o nosso intermediário. Se você não tem Cristo como seu intermediário, como você vai querer, espera que o homem faça essa intermediação? Não existe isso. E para nós encerrar hoje, com toda a sorte de bênção, e assim, seguiremos em paz, uma semana em paz tranquila, alimentados, fortalecidos, vigoroso nesta palavra, né? Uma palavra que penetrou na nossa mente, no nosso coração, que fez a divisão e que nos mostra quem é o nosso Deus, aonde nós estamos sentados, na palma da mão do Pai, da onde ninguém pode nos tirar. Uma palavra que nos tem abençoado a cada dia das nossas vidas, em todas as áreas da nossa vida. Quando nós põe o Evangelho de Cristo na nossa mente, na nossa frente, quando nós andamos pelos caminhos do Evangelho de Cristo, então não tem como dar erro. Agora andou na velha aliança, dá vontade até de chorar quando eu vejo nossos irmãos ainda andando pelo velho caminho, porque o caminho agora, como está escrito, ele é novo, ele é vivo, não é um caminho morto. O caminho de Moisés era morto, né? O caminho é vivo. A igreja de Cristo, ela é viva. O que compõe a igreja de Cristo, os blocos, né? Podemos dizer assim, os blocos, a parede é feita de blocos, né? Então os blocos que se compõem a igreja de Cristo, ela é viva, é bloco vivo, bloco que anda, bloco que fala, bloco que tem fé, somos nós. Então você vê que não existe mais igreja, existe aí açarpão. Igreja de pedra não existe mais. Isso aí é açarpão para aprender gente. Romanos 7. Romanos 7, para nós encerrar e termos uma semana abençoada. Romanos 7, capítulo 7, versículos 5 e 6. Porque quando vivíamos segundo a carne, olha Paulo falando da carne, vivia segundo a lei de Moisés. Vivia segundo a carne. Cadê? Aqui. Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce o quê? A lei. A lei. Quem ponhava essas paixões? Quem fazia tudo isso aqui? A lei. Em realce a lei, pela lei operava em nós, operava em nossos membros. Então, aqueles mandamentos que eram uma sombra das coisas vindouras, não tinha acontecido ainda. Então aquilo operava na carne do ser humano. A lei operava, fazia a sombra, aquela sombra ruinosa, que você tinha que dar dízimo, você tinha que jejuar, você tinha que buscar Deus no monte. Tudo era uma sombra ruinosa, operada por quem? Pela lei. Era a lei que dizia isso. Pela lei operava em nossos membros, a fim de purificarem para quê? Para a morte.
Então, se você está, meus amados, volta eu falar no raciocínio, no culto. Voltamos para o culto, agora sim. Voltamos para o culto. Culto é raciocínio. Culto a Cristo é raciocinar. Isso é culto. O que nós vemos por aí é reunião de pessoas. Lá não é culto. É reunião de pessoas, onde as pessoas costumam se reunir por aí para dizer que Jesus é mentiroso. Isso sim. Para dizer que não, essa história que Jesus levou nossos pecados na cruz, vai nessa não, os pecados o pastor vai deixar na piscina. Vai com essa não. Então é isso que nós vemos por aí. Reuniões de igreja, pessoas que se reúnem para dizer que Jesus é mentiroso. Mas o culto de Cristo, o culto a Cristo é aqui, ó. Agora, porém, aqui, aliás, no 5 ainda, né? Aqui. Pela lei operava em nossos membros, a fim de purificar, assim, de frutificarem. Então a lei frutificava para quê? Para a bênção? Não, está dizendo o contrário aqui. Então fazer campanha, eu vou fazer campanha para prosperidade. Isso é bênção? É maldição. A fim de frutificarem para a morte. Então está aí uma igreja morta, que não vê, não sente, não cheira. Por quê? Estão morta. Não raciocina, está morto. Como um morto vai raciocinar, meus amados? Como? Um morto pode ter raciocínio? Não tem como. Por isso que as igrejas hoje não têm raciocínio, porque estão mortas dentro de uma lei. Dentro de uma lei ministrada por homens. Estão todos mortos. Frutificarem para a morte. 6 para nós encerrar. Agora, porém, libertados. Agora nós estamos voando igual um passarinho. Libertados da lei. Estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos. Então nós estamos agora libertados da lei. Para ela, nós estamos mortos. Nós estávamos sujeitos a ela, agora para ela, nós estamos mortos. E como é que o povo está aqui, ó, praticando lei? Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, né? A lei, estávamos sujeitos à lei. De modo que servimos em novidade de espírito, em novidade de espírito, e não na caducidade da letra de Moisés, da aliança de Moisés. Amém? Você, meu amado, se você entendeu esta palavra, se essa espada de 2 gumes foi suficiente para pôr na sua mente que você tem que andar pelo Evangelho de Cristo e não pela lei, porque você é um filho. Pode dar glória a Deus por lado de alegria, porque você é um filho, você é uma filha de Deus. Agora, se essa espada não conseguiu abrir a sua mente, pode deixar. Aqui está. Eu abro com essa aqui, ó. Mas a sua mente vai se abrir. A sua mente vai abrir. Vai abrir, porque enquanto não abrir, você não vai frutificar para Deus. Amém, meus amados? Glória a Deus. Esta palavra foi para mim. Se foi para você, dê um glória a Deus. Diga Abba, Pai. E até o nosso próximo encontro. Paz eterna a todos. Amém?